No início de maio, ataques cometidos por forças de segurança de Israel deixaram ao menos 25 palestinos mortos. A investida faz parte da maior escalada de violência na região desde 2014, quando as agressões israelenses mataram 2.251 pessoas, entre elas 1.452 civis. As tensões ocorrem desde que o Estado de Israel foi criado, em 14 de maio de 1948. A declaração da independência do país, que completou 71 anos nesta terça-feira, dia 14, marca o início de uma série de expulsões, tomadas de territórios e ataques contra os palestinos. Na época, mais da metade da população que vivia na região teve que sair de suas casas ou fugir para países vizinhos. A diáspora é chamada pelos palestinos de Al-Nakba, que significa a catástrofe. A data é relembrada anualmente no dia 15 de maio. Além disso, a transferência da Embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém completou um ano também nesta quarta, dia 15. A inauguração da sede diplomática gerou uma série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de segurança israelense. Segundo a ONU, 189 pessoas morreram durante as manifestações que ocorreram em 2018, entre elas 35 crianças, 2 jornalistas e 3 paramédicos. Em fevereiro de 2019, uma comissão da ONU lançou um relatório que afirma que Israel cometeu crimes contra a humanidade e crimes de guerra ao reprimir as manifestações. Segundo a investigação, mais de 6.000 civis desarmados foram atingidos por militares. A reivindicação pela criação do Estado de Israel começou a ganhar força a partir da publicação de O Estado Judeu, de Theodor Herzl, livro que representa o ponto de partida do movimento sionista. Na virada entre os séculos 19 e 20, fugindo das perseguições que ocorriam na Europa, um grande número de judeus começou a migrar para a região da Palestina. O movimento aumentou ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1947, como uma tentativa de solucionar as tensões que tiveram início com o fluxo migratório, a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, elaborou, a pedido do Reino Unido, um plano para dividir o território palestino. Em novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou um plano de partilha da Palestina, recomendando a criação de um Estado árabe independente e um Estado judeu. Jerusalém, cidade considerada sagrada por muçulmanos, judeus e cristãos, ficaria sob controle internacional. A divisão propunha que os muçulmanos ficassem com 45% dos territórios, embora sua população fosse cerca de 3 vezes maior. Os judeus ficariam com 55%, o que incluía a maior parte das terras férteis. Eles aceitaram a proposta, enquanto os palestinos, que já viviam na região antes do fluxo migratório, rejeitaram. Após o fim do mandato britânico na Palestina, Israel declarou independência. A criação do Estado gerou reações imediatas. No dia seguinte, Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram um novo território, dando início à Primeira Guerra. Israel ocupou uma grande parcela dos territórios palestinos, reduzindo pela metade o que havia sido definido pela ONU como terras do Estado Árabe. Em 1967, ocorreu a batalha que causou as mudanças mais drásticas na região. A chamada Guerra dos 6 Dias representou uma vitória esmagadora de Israel frente à coalizão árabe. Após o confronto, Israel passou a ocupar a faixa de Gaza e a Península do Sinai, localizada no Egito, a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, na Jordânia, e as colinas de Golã, na Síria. Neste período, cerca de 500 mil de palestinos fugiram da região. As ocupações dos territórios palestinos por Israel são condenadas pela ONU e por diversas organizações de direitos humanos. Em 1987,
teve início a primeira Intifada, levante palestino contra a ocupação israelense. Os confrontos se arrastaram por anos, deixando centenas de mortos. Em 1993, foi assinado um acordo de paz entre a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat e Israel. Nos termos do acordo, a Organização Palestina afirma que renunciava à violência e o terrorismo e reconhecia o direito de Israel de existir em paz e segurança. O pacto, conhecido como Acordo de Paz de Oslo, é contestado por diversos pesquisadores e organizações. Jerusalém tem sido palco de semanas de agitação e violência, em nível não visto há anos, em uma nova escalada de tensões entre palestinos e forças de segurança israelenses que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos. Na noite desta terça-feira, o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, disse ter disparado mais de 130 foguetes em direção à cidade israelense em Tel Aviv, em reação a um ataque aéreo perpetrado por Israel, que, segundo as autoridades locais, destruiu uma torre residencial palestina. O edifício de 13 andares havia acabado de ser evacuado quando foi atingido. Os mais recentes confrontos em Jerusalém ocorreram na segunda-feira, em frente à mesquita de Al-Aqsa, na Cidade Velha. Palestinos atiraram pedras na polícia de choque israelense, que disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo. Desde segunda-feira, os militantes já haviam disparado mais de 400 foguetes contra Israel, matando 2 israelenses. Israel, por sua vez, afirmou ter atingido 150 alvos em Gaza. Autoridades de saúde calculam que houve ao menos 28 mortos, incluindo 9 crianças. A comunidade internacional instou os dois lados a interromper a escalada de conflitos, que se segue a dias de confrontos em Jerusalém. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o Hamas deve encerrar os ataques com foguetes imediatamente, acrescentando que todos os lados precisam diminuir a escalada. Mas o premier Benjamin Netanyahu defende a ação com grande força de Israel, afirmou que o grupo Hamas atravessou uma linha vermelha e é impossível Israel retroceder. Esses são os piores confrontos desse tipo em Jerusalém desde 2017, alimentados em grande parte por uma tentativa de colonos judeus de reivindicar a posse das casas de famílias palestinas em Jerusalém Oriental, anexadas a Israel. Esse impasse sobre as casas vem se arrastando há anos na justiça. Confira agora 3 pontos importantes para entender a crescente tensão em Jerusalém. Os conflitos começaram às vésperas do Dia de Jerusalém, quando acontece a chamada Marcha da Bandeira, em que israelenses comemoram a captura da parte oriental de Jerusalém por Israel em 1967. Foi nessa ocasião, durante a Guerra dos 6 Dias, que Israel assumiu o controle efetivo de toda a cidade. A Cidade Velha está localizada em Jerusalém Oriental, que abriga alguns dos locais religiosos mais sagrados do mundo. A Cúpula da Rocha e a própria Mesquita de Al-Aqsa dos muçulmanos, o Monte do Templo e o Muro das Lamentações da religião judaica e o Santo Sepulcro da religião cristã. É considerada a cidade mais sagrada para o judaísmo e o cristianismo, e a terceira cidade mais sagrada do Islã. O destino de Jerusalém Oriental está no centro do conflito israelense-palestino, e ambas as partes reivindicam seu direito sobre a cidade. Israel considera a cidade inteira como sua capital, embora não seja reconhecida como tal pela maioria da comunidade internacional. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a futura capital de um Estado independente. Normalmente, durante a Marcha da Bandeira, centenas de jovens israelenses agitam bandeiras e caminham por áreas muçulmanas cantando canções patrióticas. Muitos palestinos veem isso como uma provocação. Anteriormente, a polícia israelense decidiu proibir os judeus de visitar o complexo durante as comemorações do Dia de Jerusalém.
Grande parte da mais recente onda de violência acontece em meio a um esforço legal de anos por grupos de colonos judeus que querem despejar várias famílias palestinas de suas casas no distrito de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. Uma decisão de um tribunal inferior este ano, apoiando a reivindicação dos colonos, despertou a ira dos palestinos. A Suprema Corte de Israel deveria realizar uma audiência sobre o caso na segunda-feira passada, mas a sessão foi adiada devido aos conflitos. Essa nova onda de violência ocorre nos últimos dias do mês sagrado muçulmano do Ramadã. As tensões aumentaram desde o início das festividades, em meados de abril, com uma série de eventos que geraram motins. Quando o Ramadã começou, confrontos noturnos eclodiram entre polícia e palestinos, que protestavam contra barreiras de segurança do lado de fora do portão de Damasco, na cidade velha de Jerusalém, que os impediam de se reunir ali durante a noite. Negociadores do Quarteto para o Oriente Médio, grupo formado por Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU para negociar a crise na região, expressam profunda preocupação com a violência, instando todas as partes a adotarem moderação. Como já era previsto antes, o Líbano entra em cena, na luta junto com os palestinos, e logo virá mais países, como Turquia, Irã, entre outros. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!